que é necessário você fazer para você conseguir sobreviver na atualidade. E aí a gente achou essa linguagem do teatro do absurdo, que é uma linguagem que os autores da década de 60, assim, no pós-guerra, usaram bastante para falar sobre essas questões. Na verdade, o teatro absurdo fala do absurdo que é o ser humano, as coisas absurdas que o ser humano faz, né? Então, depois de um pós-guerra, de repente, que pessoas ficaram sem nada, pessoas passaram fome, pessoas ficaram na miséria, e o teatro do absurdo criticava justamente isso. E critica as instituições, as convenções sociais e todas as coisas que pautam a nossa vida e o nosso dia a dia, né? Então a gente decidiu usar essa linguagem para contar a história dessa mulher, que no final da peça todos descobrem que ela não conseguiu superar esse trauma, né? Que ela é uma pessoa maluca, mas porque também que fala desse caos, né? Que é a cabeça dela, a memória dela e a vida desde do trauma que ela viveu até o momento que a gente conta essa história, que ela seguiu sobrevivendo, né? Então, a gente queria saber se vocês têm perguntas, se têm curiosidades, coisas que vocês gostariam de saber sobre a peça, sobre o processo, para a gente poder falar um pouquinho mais, coisas que talvez vocês ficaram curiosos para saber da peça. Essa peça tem uma coisa que é muito legal, às vezes a gente sai do espetáculo e tem pessoas que falam assim: mas ela guarda o corpo do marido ali, porque o corpo do marido ficou ali estendido, né? Uma coisa que a gente nunca tinha pensado e que várias pessoas entenderam dessa forma, e que pra gente, enfim, pode ser. A gente não tinha pré-estabelecido que ela guarda o corpo do marido, mas se o corpo do marido tá ali e você entendeu que isso super é possível ter acontecido. Como é uma peça, linguagem muito rápida, as coisas acontecem muito rapidamente, às vezes ficam coisas em aberto e qualquer coisa que vocês queiram perguntar, ou qualquer dúvida. E sobre o nosso processo, basicamente nós ficamos 2 meses e meio, quer dizer, processo de ensaio, né? Processo de ensaio. Processo de ensaio. A criação, então o ensaio foram uns 2 anos pensando, criando, recriando, refazendo, rearticulando o espetáculo. Dando recursos para colocar isso de pé, no auge da nossa crise. Fala. Não sei o que vocês pensam, mas tem umas particularidades, lógico, atualidade, tudo, traços muito específicos, mas tinham lances que vocês colocaram na peça muito parecidos com aqueles teatros de costume do Martins Pena. Mas o que me pareceu um pouco. Sim, o início do espetáculo é quase uma farsa, né? Uma farsa, uma amante, sai uma amante, entra outra amante, ela tentando se virar. É uma história super leve que acaba se revelando alguma coisa mais complicada do que agora tem uma coisa dramática, mas tem também um outro lado bem cômico mesmo. O humor da angústia, né? O Martins também é uma coisa da crítica social, ele critica muito a situação político-social da época, que na verdade não mudou muita coisa. Mas, então sim, não fomos. Não foi a intenção, inspirados, mas acaba tendo um pouquinho de inspiração. E basicamente é isso. A gente saiu durante 2 meses e meio. O Daniel Hertz, que é o nosso diretor, que não pôde vir hoje, também pensou muito em cima do nosso texto, do texto que a Luísa Prado tinha criado. A esposa do Daniel Hertz é psicóloga, psiquiatra. E também conversou muito com a gente sobre a questão da esquizofrenia, da necessidade da criação de uma realidade nova para quem sofre um trauma. E é isso que a gente quis trazer para o palco com uma certa leveza, com uma estranheza que é muito presente no espetáculo, né? A falta de coxias, a falta de espaço. O nosso cenógrafo, A casa estranha, né? O Fernando Melo da Costa. Na verdade, o espetáculo segue esse conceito do estranho, do esquisito, né? Então, a gente buscou, junto com a equipe criativa, né, o cenógrafo, o figurinista, o iluminador. O figurinista é o Antônio Guedes, o iluminador é o Aurélio Simone, e o Fernando Melo da Costa que é o nosso cenógrafo. A gente buscou trabalhar com essa esquisitice. Então, os figurinos não são figurinos normais, né, não são figurinos comuns de roupas de combinações que a gente vê normalmente, tirando o Armando, que é o único personagem que teoricamente existiu de fato.
nós dois somos imaginação da cabeça dela, né? Somos a enceradeira e o aspirador. Então a figurina desses personagens buscar esses elementos que tragam esse caos que é a cabeça dela. A mesma coisa a casa. Não é uma casa realista, é uma casa que vocês veem esse entulho embaixo, vocês veem essa esquisitice, essa desordem, esse caos, que é o que a gente buscou trazer para o conceito desse espetáculo. Espero que tenham gostado, que tenham se divertido, que tenham se angustiado também. E é isso. Queria saber se mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário que gostaria de pôr. Eu só tenho uma dúvida, sabe o que acontece? Se amanhã depois eu repostei minha família, na minha casa nunca vai ter. Se era dele, nem Mas isso é uma coisa interessante. A gente pensou em eletrodomésticos antigos, velhos, esquisitos. E que daí na verdade esses dois eletrodomésticos têm uma relação também, um paralelo com a questão da limpeza, né? A questão da limpeza é uma questão que aparece reiteradamente na peça, porque isso é uma fixação não só da Flora, que pode ser uma fixação real, mas também é uma metáfora para essa coisa da vida dela que ela está querendo recuperar, né? Dessa coisa do que o Armando fez com ela e dessa obsessão dela por tentar sempre deixar a casa perfeita, numa esperança de que ele um dia volte, né? Ou numa esperança de tentar recuperar esse passado de uma coisa que ela fez que nunca vai voltar. E é como é interessante, como a necessidade que a gente tem de tentar voltar ao passado, como o importante é realmente aprender com o passado e seguir em frente. E tentar seguir em frente, que é o que a Flora não conseguiu fazer ainda. Mas quanta sujeira, né? A gente vai colocando para debaixo do tapete e isso vai ficando mais desordem geral. Pois é. A sujeira que você vai acumulando, ao invés de Pra mim, reciclar. esse porão é a metáfora disso, né? Tudo que ela põe pra baixo do tapete, ele tá tudo entulhado. Ele pra cima já constrói a fantasia dela. Então, pra mim, isso E é o que todos nós, na verdade, temos que aprender a fazer, né? Ninguém faz isso, né? A gente sempre acaba não deixando o passado para trás. A gente vive o presente, tenta viver o futuro, mas a gente sempre carrega um pouquinho de trás, né, do que a gente já viveu. E é isso que eu acho que todos nós, isso é do ser humano, é tentar mudar isso. É tentar, assim, o que passou, se foi bom, você aproveita do que foi bom. Se foi ruim, você pega aquilo que foi ruim e tenta não fazer no futuro. Eu acho que isso que é o mais importante. Eliminar os fantasmas. Eliminar os nossos fantasmas. E quem não tem, né? E eu acho muito importante a gente frisar aqui também que esse é um espetáculo que a gente demorou 2 anos para produzir, mas que foi possível principalmente graças às leis de incentivo que a gente tem no nosso país. Então nós somos um grupo novo, né? Somos 4 atores ainda desconhecidos, se a gente pode colocar dessa forma, mas que tinham uma ideia, tinham um desejo de realizar um espetáculo e a gente inscreveu nas leis de incentivo e a gente correu atrás desse patrocínio. Deixar bem claro que, na verdade, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. A lei Rouanet e as leis municipais e estaduais não dão dinheiro para a realização do projeto, né? Eles só te dão uma autorização para captar junto com empresas públicas e privadas. Então a gente correu atrás desse incentivo para levantar esse espetáculo, graças a Deus a gente conseguiu. E frisar que realmente é muito importante, né? Porque existem ideias aí de extinguir essa lei é muito importante, não só para os grupos pequenos, mas para todos os artistas que têm uma ideia e têm o desejo de realmente trazer essa ideia, tornar essa ideia real. Aliás, a cultura não interessa muito a quem está no poder. Não. Oi? não. A cultura O que sempre interessa é fica de lado. botar dinheiro, botar no bolso A e cultura sempre fica um pouco grande de lado. sucesso. Mais ou menos isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero que tenham gostado. E como a gente falou, se gostaram, indiquem, se não gostaram, indiquem. Dica também.